Olá, estamos ao vivo aqui na nossa live de número 23. Bem-vindo, você que está vendo essa live como replay, que está me assistindo agora. Seja muito bem-vindo. Se você gostar do conteúdo, compartilha com pelo menos 5 amigos, né? E a gente assim faz com que esse conhecimento, esse tema chegue a mais pessoas, tá bom? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nesse mês de fevereiro, nós estamos fazendo 28 dias de lives aqui no Escolhas. E hoje é a nossa live de número 23. E nós vamos conversar um pouco sobre a angústia, né? Um sentimento que tem tomado, uma emoção, um sentimento, uma dor que tem invadido muita gente. Oi, Cristiane. Oi, Crista. Tudo bem? E a angústia tem, assim, causado muito desespero, muito aperto no peito, muita gente aí achando que está tendo sintomas similares, né, aos de um infarto, e na verdade é angústia, é ansiedade, né? E aí a gente vai conversar hoje sobre a angústia. Maria, Adriele e vocês que estão entrando, Cris, Alexandra ou Alexandra? Tudo bem com vocês? Luzânia, bem-vinda, bem-vindos todos vocês. E aí a gente vai conversar um pouco hoje sobre a angústia, tá bom? Vamos conversar sobre esse tema que tem mexido aí com muita gente. E a gente vai hoje desvendar aqui algumas situações e vamos ver que nem tudo é como a gente pensa que é, né? E você tem um ditado que eu acho que vocês conhecem, Maria, que diz assim, que ninguém pode impedir que as aves, né, elas pousem na nossa cabeça, mas a gente pode impedir, Darlene, que elas façam um ninho, né? Então é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje aqui. A gente não pode impedir, a gente não tem como se impedir de sentir angústia diante de uma situação que muitas vezes nos traz preocupação. Mas assim como a gente não pode impedir que uma ave pouse na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que elas façam ninho, a gente não tem como impedir que o sentimento de tristeza muitas vezes nos assole, né? Que uma angústia muitas vezes acabe fazendo pouso aqui no nosso coração, no nosso sentimento. Mas a gente pode impedir que essa angústia se avolume e roube a nossa paz. E é sobre isso, Iris e Doçuras Mara, que a gente vai conversar nessa noite, ok? Como seres humanos, né, que todos nós, óbvio, somos, a gente sabe que todos os dias, não é? Olha aí, é verdade, mas é uma grande verdade, né? Enquanto vocês vão entrando, vocês podem também ir mandando o aviãozinho, tá bom? Para mais pessoas, para pessoas que vocês achem que merecem saber um pouco mais sobre a angústia, porque quem não está angustiado, né? Nesses tempos de coronavírus, de incerteza, de insegurança, e a gente tem visto que realmente muita gente... Oi, cunhada, tudo bem? Um beijo para você, para o meu irmão, para o meu sobrinho lindo, Matheus. Então, a gente vai falar da angústia. E como eu estava dizendo, todos os dias nós enfrentamos situações que elas podem gerar um mal-estar em nós. Uma incerteza, uma insegurança, uma notícia que nós não estávamos esperando e, de repente, a depender da notícia, causa aquela aflição no nosso coração, a cabeça fica ali, né, Vera? Meio que embaralhada, é muita coisa para minha cabeça. E aí, esse mal-estar, né, ou muitas vezes, esse mal-estar, essa aflição é uma angústia. E essa angústia, quando ela se avoluma, Gisele, o que acontece? Ela não só nos faz ficar preocupados, bem-vinda minha aluna querida Dani, não só nos faz ficar preocupados, como a angústia também, ela muitas vezes nos faz acreditar que nós não vamos conseguir. A angústia, ela traz um desânimo,
Às vezes você nem sabe que você está desanimado, mas aquele sentimento de angústia, nossa, te faz achar assim, eu não vou conseguir sobreviver com isso por muito tempo, né? Não, eu não vou, tá demais para mim. E aí você começa a se sentir cansado, né? Né, Vera? Vera tá dizendo que é verdade. Se sentir cansado, se sentir meio para baixo. Por quê? Porque em alguns momentos você tá com aquele aperto no peito. A angústia, ela causa o aperto no peito. Oi, Kim, Elisângela, bem-vindas. Então, a angústia, ela traz esse cansaço emocional, mas que também acaba refletindo no nosso físico, porque a angústia provoca desânimo, provoca cansaço, preocupação exacerbada, né, por conta da ansiedade, tá tudo interligado. Mas falando especificamente hoje aqui da questão da angústia, eu quero deixar claro para vocês que às vezes começa com pequenos momentos, pequenas situações, você vai e sente a aflição, a angústia, a dor, às vezes começa a ter dor no peito, mas aí isso começa a se estender se não for observado, se você não tiver o controle sobre essa angústia, começa a se estender por algumas horas, daqui a pouco pode se estender até mesmo por um dia inteiro. E aí eu quero dizer para vocês que isso é normal, tá bom? É normal a gente sentir angústia diante do improvável, diante daquilo que eu não sei o que vai acontecer, que me gera medo, me gera insegurança. O que não é normal é eu deixar que isso se avolume, tomando uma proporção que eu perco totalmente o controle. Eu não sei quantas pessoas vocês conhecem que estão passando por momentos de angústia, mas eu quero dizer para você que ainda que a pessoa muitas vezes não demonstre, todos nós, Betty, sentimos, Rosiane, em muitos momentos de angústia. Então, se você conhece alguém que nesse momento de Covid está sem sair de casa, está muito desesperado, e claro que não deve sair mesmo se não precisar, mas eu quero te dizer que a gente tem que ter cuidado com a angústia, porque as pessoas, elas estão desenvolvendo crises de pânico, de ansiedade. Se elas souberem que elas têm que sair de casa amanhã, elas passam mal. É dor no peito, é angústia, como eu falei no início, é como se fosse similar a um ataque cardíaco, mas é na verdade a dor no peito do lado esquerdo, dor nas costas. Por quê? Porque a pessoa sabe que vai ter que sair de casa amanhã, então ela fica tão angustiada, ela fica tão ansiosa, ela não sabe que o corpo dela acaba manifestando aquilo que já está na emoção. Bem-vinda, Nath. Vocês podem enviar então um aviãozinho. Vocês estão dizendo que conhecem aí pessoas que estão passando por essa situação de angústia, de ansiedade, que estão aí refletindo no físico, pressão arterial elevada, muita dor de cabeça, muita dor muscular. Bem-vinda, Darlene, querida. Olha aí, tá vendo? A Vera tá falando que tem tratado com algumas pessoas, né, assim na família. E isso não é só na família da Vera. Isso é na família da Vera, isso é na minha família, isso é na sua família, né, Iris? As pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão muito angustiadas. E isso é normal, pessoal. É importante a gente entender que é normal. Sabe, às vezes, eu sei que eu repito muito isso aqui, porque sempre tem pessoas novas, mas as nossas emoções, elas existem para serem sentidas. E às vezes não dá pra gente querer espiritualizar tudo, levar tudo pro outro lado. É emoção. Você não sai tranquilo na rua sabendo que o coronavírus está aí ainda, que ainda é uma realidade em todo mundo, não é só aqui em Manaus, é em todo mundo, não é só no Brasil, é em todo mundo. Dos países pobres aos países ricos, do terceiro mundo ao primeiro mundo, todo mundo adoeceu. E o que isso tem causado? Isso tem causado muita ansiedade, isso tem causado muita angústia. E não são poucas as pessoas que nem sabem. Os hospitais não estavam só cheios por causa do Covid também, transbordando de pessoas, infelizmente, com Covid, mas também, Franci, muita gente doente, indo procurar os médicos, fazendo exame do coração, fazendo exame de tomografia, de tantas outras coisas, porque estavam tendo crises de angústia, crises de ansiedade.
muito angustiadas, e isso levou essas pessoas para os hospitais. Por quê? Porque elas sabem, se só de pensar que elas iam sair de casa, elas nem sabem disso. Elas já começavam a passar mal. Tem gente que tem tremor, tem gente que tem tontura, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem vômito, tem gente que tem diarreia, tem gente de todos os tipos. Então, assim, bem-vinda, Zay, Leone, a Cláudia, querida, que eu falei com ela hoje. Então, assim, é importante a gente entender, é normal sentir a angústia, é normal sentir ansiedade, é normal ficar com aquele aperto, com aquela... Mas se isso já me causa algum tipo de paralisia, né? Não atentamos a esses sintomas, Kemi, exatamente. Preferimos silenciar e achamos assim, não, é algum problema no coração. Não, isso aqui, a pressão tá assim, pessoal. Não é. Muitas vezes os médicos têm falado, eu vi um vídeo de um cardiologista dizendo que triplicou a quantidade de pessoas indo em busca de cardiologista, Ana Clésia e Cris, e não eram doenças cardíacas, eram, na verdade, apertos no peito, sintomas, como eu falei no início, similares a um ataque cardíaco, mas que, na verdade, era uma crise de ansiedade. Era muita angústia no peito, era muita dor, era muita preocupação. Então, assim, é importante a gente entender que eu sentir angústia é normal, eu ter insegurança é normal, eu ter medo é normal, eu sentir ansiedade também é normal, mas se com o passar dos dias eu vou percebendo que isso vai se avolumando e que começa a refletir no meu corpo, e aí vem muita dor no peito, muita dor nas costas, muita dor de cabeça, muito tremor, muita tontura, muito desânimo, muito cansaço, porque isso tudo causa muito cansaço, né? O cansaço emocional, ele acaba trazendo uma carga para o nosso físico. Se você já sentiu, você sabe disso. Eu sei o que eu estou dizendo porque eu já vivi isso na pele. Então, assim, aí se não vai embora, se não passa, é porque aí já deixou de ser apenas um mal-estar, uma angústia, para virar realmente algo que aí eu preciso buscar uma ajuda, muitas vezes terapêutica, de um psiquiatra, para muitas vezes tomar uma medicação para baixar ali o nível do cortisol, inclusive, que é um neurotransmissor que demora muito a sair do nosso organismo, né? Isso tem acometido muitas pessoas e às vezes não pedem ajuda. Exatamente, às vezes não pedem ajuda. Por quê? Porque no momento que surge a sensação, a pessoa fica desconcertada. E muita gente tem um certo tabu mesmo, né? Então, o que a pessoa faz? São sintomas recorrentes a partir de 2 semanas, né? A Ana Clésia tá falando. Mas a gente tem visto, aí eu amo quando vocês escrevem, ainda mais que eu tô com os óculos, eu consigo ler. Às vezes nos ocupamos com tantas coisas e não prestamos atenção nos sinais. É exatamente, Darlene, que o nosso corpo está dando. E é muito importante a gente observar isso. Porque só nós podemos fazer por nós, né? Aquilo que o outro não está dentro de mim, então o outro não tem como saber. E aí tem que ter a atenção, porque o desconcerto da angústia profunda, ela já vai fazer com que você não consiga mais lidar com essa emoção que vira tóxica. Não sei se vocês lembram, mas ano passado eu fiz uma série, né? Uma série de lives só falando sobre as emoções tóxicas, né? Falei várias vezes sobre quase todas as emoções, as mais, né, que a gente mais lida, assim, que a gente mais sabe que tem, porque a maioria das pessoas muitas vezes nem sabem nomear as emoções, né? Mas eu falei sobre isso, eu mostrei que as nossas emoções em si, elas não são nem boas, nem ruins, nem positivas, nem negativas. O que faz uma emoção ser primariamente boa ou ruim, ou negativa ou positiva, é a intensidade, Alex Senara, é a frequência, é a constância daquela emoção em mim. Lembra, né, Dani? Então é isso que faz realmente a minha emoção ou ser uma emoção negativa, ou ser uma emoção positiva,
ou de repente se tornar uma emoção tóxica ou uma emoção saudável. E isso vale para tudo mesmo. E nessas circunstâncias, por exemplo, em relação à angústia, né? Parece que a angústia ela já tomou todo o controle da vida. Quando a pessoa se vê já totalmente lá mergulhada na angústia, onde a cabeça dela só vive com preocupação o tempo todo, ela está cheia de preocupação, de insegurança, é muita dor no peito, é tremor, é tontura, sabe? É similar muitas vezes à labirintite, enfim. Então, assim, tem que observar como é que eu perdi? Eu perdi o controle da minha vida. Nisso aqui eu perdi o controle das minhas emoções. E aí passa, o que acontece? É como se a angústia passasse a ser o motor da existência daquela pessoa. Aquela pessoa está ali pautada apenas naquela emoção negativa, naquele sentimento negativo. E aí quanto mais angustiada, a pessoa fica mais desanimada, porque ela fica desesperada, desconcertada, não tem coragem de pedir ajuda na maioria das vezes, porque tem vergonha. E tem pessoas realmente que são muito difíceis, né? Você vai abrir o coração e a pessoa fala que é frescura e não é frescura, que é bobagem, não é bobagem. Então, se a minha angústia, se o desânimo, se o cansaço, se isso passa não é mais um dia, não é mais alguns minutos, já é muito tempo, eu já vivo o tempo todo na angústia, pessoal, aí já não é normal. Aí, nesse caso, já é uma angústia tóxica que vai produzir mal-estar, que vai incomodar, que vai deprimir na questão de tristeza mesmo, né? Que vai trazer ali, que vai fazer, inclusive, você, de repente, submergir de uma forma, se ver ali submerso na dor. As pessoas têm a tendência a espiritualizar. E ainda tem essa questão, Kemi, muito boa a tua observação. E aí, pessoal, muitas vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou só orar e isso aqui vai passar. E anula que Deus criou a ciência. Esse barulhinho é de folhas aqui, é do meu marido revirando aqui uns textos. Então, assim, o que acontece? As pessoas, elas às vezes ainda acham que eu vou espiritualizar tudo. E esquecem que a ciência, que a inteligência para a ciência, para a farmacologia, quem dá é Deus. A Darlene escreveu aqui, às vezes silenciam por medo de acharem que são fracas e sem fé. Exatamente. E depressão, angústia, ansiedade não está ligada com a sua falta de fé. Por favor, não pense assim. As nossas emoções existem para serem sentidas. E quando a gente extrapola ou reprime, querendo guardar demais, chega uma hora que o nosso corpo vai sentir. Por isso eu defendo a importância da gente cuidar da parte espiritual, sim, mas também da parte psíquica, da parte emocional, com pessoas, com mentores, com psiquiatras, se for preciso, com psicólogos, com terapeutas, porque nós somos espírito, alma e corpo, temos que cuidar, é sistêmico, não dá pra gente separar, né? Oi, Caleb, tudo bem, querido? Anne, pedir ajuda é difícil para quem está passando por esses processos. Sim, é muito difícil mesmo. Muitas vezes porque a pessoa já está vivendo um momento difícil e ela ainda vai pedir ajuda de alguém que não tem sabedoria, né? Que vai lidar com isso de uma forma ou espiritualizada ou então muitas vezes vai banalizar o que a pessoa está sentindo, né? A dor, a angústia, a ansiedade. A Vera está escrevendo que essa semana, conversando com uma moça que está passando, que ela conversou com uma moça que está passando por esse tipo de angústia, né? A Kemi está falando que concorda, Caleb também, ótima fala, né, Caleb? A gente tem que ser, gente, para a gente ser espiritual exatamente, né, Nath? A gente tem que também ser inteligente. Lembra que em uma das lives eu falei da fé inteligente? A fé inteligente me faz usar os recursos que eu tenho. Isso é fé inteligente e é sabedoria. Então, é preciso você tratar. Por que você precisa ficar convivendo com essa tristeza, com esse desassossego? Porque a pessoa não tem paz, a pessoa não tem sossego. Hoje, eu estava conversando com
uma senhora, e ela estava dizendo para mim, ela estava me dizendo que a quantidade de pessoas, né, com ansiedade, com angústia, com dores no coração, com aperto no peito, com todos esses sintomas que são, na verdade, emocionais e não são físicos na questão de serem cardiológicos. Um beijo, Miriam. Ela me disse que tinha aumentado muito lá no consultório, onde ela trabalha. Então, assim, eu quero dizer para vocês que realmente a pessoa fica tão angustiada, tão desesperada, e ela se cala no lugar de ela falar, de ela ir em busca de alguém que possa ajudar, que o que acontece? Essa pessoa mergulha na dor, essa pessoa fica ainda mais angustiada, essa pessoa fica ainda mais mergulhada na tristeza, sabe? E é como eu falei, é um desassossego. Por quê? Porque quanto mais tempo a pessoa passa sem paz, angustiada, aflita, nervosa, insegura, pensando o que vão pensar dela. Meu Deus, se eu for procurar um psiquiatra, vão achar que eu tô ficando doida. E psiquiatra não é médico de doido, pessoal. Psiquiatra é médico da mente, do cuidado da mente humana. Então, assim, é muito importante. Implodir é muito perigoso. Porque implodir, Betty, nesse caso, é reprimir a emoção que eu estou sentindo. E aí, o que acontece? É eu não saber lidar com essa angústia que transforma essa angústia em uma emoção tóxica. Eu não quero exatamente falar aqui de emoção tóxica, porque eu já fiz live sobre isso lá no passado. Mas eu quero dizer para você que eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem: eu estou muito angustiado, eu tenho visto muitas pessoas falando: nossa, eu estou com muita dor no peito, eu não sei o que acontece. E assim, não é uma, não é duas, não é três, não tenho dedos nas mãos e nos pés para contar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está num nível de angústia tão grande, está atormentando tanto a mente da pessoa, essa angústia, sabe? Que a pessoa já está até sem poder entender o que está acontecendo com ela, ela não sabe mais nem explicar o que está acontecendo com ela. E aí o que acontece? Chega uma hora que a emoção, né? Porque cada emoção ou a gente vivencia, né? Ou a gente expressa, ou a gente realmente reprime, como a Betty colocou, a gente engole, a gente implode, né? No lugar de expressar, a gente cala e coloca para dentro. O que vai acontecer? Essa emoção que a gente deveria vivenciar, e aí sim a gente alcança o controle, a gente implode, a gente reprime, a gente esconde, a gente quer mostrar que está tudo bem, mas não está tudo bem. E aí isso é transformado em uma sensação corporal, sabe? Que essa sensação corporal, ela produz um estado de mal-estar, no lugar de eu ter bem-estar, de eu sentir, de eu entender que é normal. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar muito mal, eu vou ficar desanimado, eu vou ficar cansado, vai externar no físico, sim, já falei disso aqui ainda há pouco, Anne. E aí, quanto mais eu escondo das pessoas, porque você está angustiado, está ansioso, está aí cheio de emoção tóxica, mas você continua tendo que trabalhar, você continua tendo que correr atrás porque tem que sustentar a família, ou se você mora sozinho, se você é solteiro, solteira, mas você tem que ter o seu sustento. E aí você vai ali, sabe, guardando tudo. Não consigo acenar para todo mundo, mas vou aqui me esforçar, tá bom? Às vezes eu não vejo. Todos vocês são bem-vindos. E aí o que acontece? Essa emoção, ela vai... E aí a pessoa tem que trabalhar, tem que fazer tudo. A vida, entre aspas, segue normal. Só que não tão normal assim. E aí a pessoa vai ficando cada vez num estado mais tóxico. É quando muitas vezes a pessoa fica azeda, né? Fica mesmo amarga. A pessoa, Esther, já não consegue mais, por exemplo, tratar o outro bem. Porque a pessoa está muito mal. A pessoa está tomada de toxicagem. Sabe, a pessoa tá ali de uma forma que ela tá dentro dela, tá tudo ocupado pelo quê? Ocupado pelo mal-estar, pelo desassossego, pelo tormento, pela mente ali, sabe, angustiada, aflita, né, sem empatia nenhuma, Betty, nenhuma mesmo. E aí, Edione, o que acontece? A gente realmente perde o controle das nossas emoções.
porque chega um ponto que a gente não só tá muito angustiado, como a gente já não sabe mais. O que eu faço agora com essa angústia? Para onde eu vou com tudo isso? E aí você vai se condicionando, se acostumando a viver com essa situação e você vai se enfraquecendo cada vez mais. Tem aqueles que acabam se isolando. Tem Kemi, ontem inclusive a Dani tá aqui, a Nath não tava, né? Mas a Dani tá aqui ontem. Um dos assuntos ontem da mentoria que eu falei foi exatamente isso. Só que eu trabalhei a culpa, né, na mentoria com as mulheres. E foi bem interessante porque a gente falou da questão de você se isolar, mas também de você acusar, né? Então é um jogo, gente, é um misto de emoções, sabe? E aí o que acontece, chega um momento que de repente a pessoa já não tem mais condição de fazer decisões por ela mesma, porque o nível de toxicidade já é muito grande. E aí, oi Charlotte, tudo bem? Todos vocês que estão entrando, bem-vindos. Foi mesmo, Dani, foi extraordinário ontem o nosso encontro, o nosso 12º encontro da mentoria foi muito incrível. Então, por que eu tô aqui hoje? Eu quero dizer para vocês, observem as emoções de vocês, observem a qualidade da emoção de vocês. Cada um de nós é responsável pelo nosso bem-estar. Todos os dias a gente vai estar bem? Não existe vida cor-de-rosa, né? Só nas redes sociais. Minha mente ficou todo dia assimilando aquele assunto de ontem. Eu também fiquei ainda bem reflexiva. Fiquei conversando com a Aline sobre um pouquinho, né? Então você pode hoje, sabe, encontrar o controle para que essa angústia não roube totalmente as tuas forças e as tuas energias. Mas será que tudo isso não é fé no domínio próprio? Não, Esther. Não é falta de fé, não é falta de domínio próprio, tá? É importante a gente não espiritualizar as emoções. Eu falei disso mais ou menos no meio ali da live, né? A gente tá ainda já pro meio, pro final. Se priorizar às vezes é uma necessidade. Sim, meu amor, se priorizar é uma necessidade. Sempre falei também isso ontem na mentoria sobre a questão de que muitas vezes a gente já acorda para atender as demandas do trabalho, as demandas dos outros e as nossas prioridades, que é o tempo com a gente mesmo, a gente perde, né? Então é importante se priorizar. Se priorizar não é ser egoísta, é cuidar de você, porque você vai aguentar cuidar dos outros até quando, se você não cuidar de você? Chega um ponto que você tem que realmente cuidar de você. E aí eu quero dizer para vocês, é possível ter esse controle, sabe? Não é da noite pro dia, não é fácil, não é tão simples, é desafiador, mas eu quero que você encontre a sua forma de não se deixar ser tomado pela angústia, a ponto de a angústia roubar as suas forças, as suas energias, porque sem energia e sem força você nem consegue começar o outro dia, né? Uma hora não conseguimos mais cuidar dos outros. Exatamente. Chega um ponto que a gente engole, finge que tá tudo bem, porque a gente tem vergonha, tem medo de falar, mas aí chega uma hora que a gente não tem como continuar cuidando dos outros se a gente não cuida da gente. Sabe aquele ditado que os pais falavam quando a gente era criança? Vem comer, porque saco vazio não para de pé. É mais ou menos isso. Se você dá para as pessoas, ok, mas de onde você está recebendo? Qual é o tempo que você para se reabastecer? Então, sim, não consigo falar da culpa hoje, porque eu falei, mas eu tenho um vasto material de culpa, viu, Kenny? Foi o nosso assunto da mentoria ontem, 3 horas e pouco nós ficamos ontem, só falando sobre essa questão da culpa, tudo que a culpa acaba causando, né, dentro de nós. E aí eu quero que você entenda algo muito importante. Quando você está tomado pela angústia, a angústia ela muda a sua visão, tá? A angústia, eu não sei se já aconteceu, né? Às vezes você tá ali, você tá tão angustiado que parece, tem gente que fala até assim, eu não consegui ver nada. Eu tava ali tão mergulhada no problema que eu não consegui ver. Ou seja, a angústia é tão grande que de repente parece assim que a angústia se transformou em algo maior do que você. Então a angústia, ela muda a sua visão. Por que ela muda a sua visão? Minha vida toda cuidei dos outros, sempre me anulando, e hoje eu me encontro numa depressão. Olha só, a Verônica compartilhando a história dela, por ter a vida toda me anulado. Mas olha, Verônica, que bom que você entendeu agora. É muito legal quando a gente sabe a causa do problema. Se foi anulação,
Quando a gente se anula realmente, a gente está ali anulando a nossa identidade, a nossa essência, a nossa forma de ser para viver a forma do outro, né? Isso causa muita dor, causa muita tristeza e tem uma série de outros fatores. Mas eu quero te dizer que agora que você já encontrou a razão e o motivo, é tempo de você parar, cuidar de você, fazer às vezes uma simples atividade que você gosta, às vezes uma terapia mesmo, uma atividade terapêutica como uma pintura, né? Tudo isso vai te ajudando. Você, se você sabe que você está em depressão, você precisa ir num psiquiatra, precisa tomar um medicamento, porque é muito bom, gente, o medicamento. Ah, eu tenho medo, eu acho que eu sou médico de doido. Não é médico de doido, falei ainda há pouco, é médico da mente, tá bom? Vai te passar uma medicação que vai diminuir o nível da ansiedade. Pessoas depressivas muitas vezes estão com o neurotransmissor, que é a serotonina, o hormônio do bem-estar, muito baixo. Então tem medicamento que consegue elevar essa serotonina no organismo, que causa o bem-estar, alegria, disposição. Então é muito bom você buscar uma ajuda psiquiátrica, viu? Muito bom. Procure um bom psiquiatra, que com certeza ele vai te ajudar e vai ser muito melhor, né? O teu processo acaba acelerando com a ajuda de um profissional, né, do seu lado. Hoje estou sendo tratada. Ah, maravilha, então. Perfeito. Já está no caminho certo. Com certeza, né? Pelo menos daqui a um tempo você já vai estar bem melhor, até o ponto que você vai conseguir levar a sua vida, eu creio, normalmente, escolhendo ser você, a pessoa que Deus te criou, né, para ser, tá bom? E aí, dentro da angústia, pessoal, a angústia, como eu falei que ela muda a nossa visão, é porque a angústia, ela toma tanto, né? Ela causa tanto sofrimento que a gente não consegue mais ver, que a gente não consegue mais sentir, que a gente não consegue mais ali experimentar a oportunidade que tem por trás, por exemplo, de um momento doloroso. Eu gosto muito de uma fala do pastor René, que ele diz que em todo prejuízo a gente pode tirar um lucro. E aí, ninguém quer sofrer. Ninguém, nem eu quero, nem você quer. Mas vai ter situações que a gente vai sofrer. Vai ter situações que a gente vai falar algo e o outro vai compreender de uma forma totalmente diferente. Vai ter situações que a gente vai fazer algo e vai ter alguém que vai se levantar contra nós. Isso faz parte do ciclo da vida. Nós não temos como fugir disso, porque nós vivemos em um mundo habitável, com 7,79 bilhões de pessoas. E a gente lida, nós somos seres afetivos. E na afetividade, nos relacionamentos interpessoais, não tem como nós não sermos feridos, né? Ontem eu dizia para as meninas, para as minhas alunas da mentoria, que o problema e a solução tem face, né? Porque se eu tenho um problema com alguém, é uma face ali diante de mim, uma pessoa, e eu vou ter que resolver com aquela pessoa. E aí a angústia, ela nos cega, ela rouba a nossa visão, ela prejudica a nossa visão, porque a gente não consegue enxergar uma oportunidade para tirar lucro daquele prejuízo. E o lucro vai ser o quê? O aprendizado. Poxa, eu não queria ter passado por isso, eu não queria ter tido essa indisposição com essa pessoa, mas eu tive. O que eu posso aprender com isso? Ah, é porque fulano é muito grosso, porque... Ok, mas tirando a parte do outro, o que eu posso aprender? Já fui ao psicólogo procurar uma resposta médica, e uma das melhores coisas a se fazer é buscar ocupar a mente com algo que goste e ter foco para não desistir. Com certeza, Maísa, com certeza. E aí, pessoal, o que é importante a gente saber? Que a gente tem que tirar o foco do outro, porque o outro fez para mim, porque eu tô assim por causa do outro. Não. Por mais que o outro tenha nos ferido, tenha nos maltratado, tenha nos feito sofrer, tenha gerado em nós dores, dissabores, tristezas, angústias, qualquer tipo de sentimento desagradável, o outro não tem o controle sobre a minha vida. Mesmo que ele seja um manipulador, quem tem o controle sobre a minha vida sou eu. Aí você vai falar, não, quem controla a minha vida é Deus. Não é verdade. Porque, olha só, da parte de Deus está tudo pronto. Só que eu, muitas vezes, quero ser cabeça dura. Muitas vezes eu quero dar as minhas marradas, né? Muitas vezes eu quero ir de encontro à palavra, eu quero desobedecer, eu quero ser rebelde. Sei lá. Então, o que eu quero dizer para você com isso é que tira a tua vida da mão do outro, de dizer que o outro é culpado. O outro pode ter a culpa dele, mas você não vai poder mudar o outro.
Eu sempre penso, né, quando às vezes eu quero dar uma de vítima e ir pro lado de que o outro fez para mim, porque o outro foi assim, porque eu sou tão boazinha, por que fulano fez isso comigo? Aí eu penso, eu mesma falo para mim, já é um desafio mudar a tua vida, é um desafio mudar a mim mesma, eu ainda vou querer mudar o outro, aí eu tiro o foco do outro e volto o foco para mim. Oi, Érica, meu amor, tudo bem? Não posso controlar as atitudes do outro, mas posso controlar as minhas. Como reagir a isso? Exatamente, Darlene. Eu acho que a gente fala disso até, né, Darlene, de uma certa forma no curso Mulher Contemporânea, né? A gente fala sobre isso. Sobre a questão de que eu não posso mudar o que o outro... Por exemplo, se alguém entrasse aqui nessa live agora e fazendo um comentário terrível, o máximo que eu poderia fazer era bloquear, mas eu não tenho como impedir que vocês que estão aí do outro lado, falamos, né, meu amor, sobre isso, deixe de comentar, né, tipo assim, não é o caso, a gente tá falando aqui, tipo, vocês estão contribuindo, tá, por favor, comentem bastante, mandem muitos coraçõezinhos, né, para que essa live depois possa chegar em outras pessoas, mas eu quero dizer para vocês que eu não posso controlar o outro, né, mas eu posso controlar o que eu sinto em relação ao outro. E aí, quando eu falo que eu posso controlar, não significa assim, a pessoa me xingou e eu vou, ai que legal, eu sou muito curada, eu tenho muito controle emocional. Não, eu vou ficar com raiva na hora, ou eu posso ficar triste na hora, mas eu não preciso permanecer naquele estado, entendeu? Sou da área da saúde, cuidei da minha mãe até a morte dela pelo câncer, e ano passado perdi meu pai por ter infartado, tenho um filho autista, então foi uma carga muito grande. Nossa, Verônica, realmente uma carga muito grande, meu Deus. Oi, Inês, tudo bem? Lu? Nossa, eu também já perdi a minha mãe, eu sei que é uma dor, ainda mais você que perdeu mãe e pai, né? Então, assim, pensa nisso. Por isso que eu gosto muito de ler o Augusto Cury, ele sempre diz isso, que é pra gente ter muito cuidado nos 10 primeiros segundos da nossa emoção, na questão da raiva, da ira, do ódio, da angústia, né? Ele não fala da angústia especificamente, mas eu coloco aqui para todas as emoções. Por quê? Porque ali no afã da ira, no afã da angústia, a pessoa está tão desesperada que a pessoa não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. Então a pessoa, bom explicar bem isso, porque às vezes acabamos nos sentindo sem controle pelo momento da raiva. Isso, exatamente, por isso que a Bíblia fala irais, mas não pequeis. Eu posso me irar. Claro, gente, uma pessoa que alguém xinga ela e ela, que legal, é falsa, não existe isso. Nós somos gente. Claro que se a pessoa não tem importância, se não é uma pessoa relevante, não que a pessoa não tenha importância, mas se não é uma pessoa do teu círculo de amizade, não vai fazer diferença para você. Mas se for alguém que você ama, vai te ferir muito. E enquanto você estiver ferida ali, você vai sofrer, você vai chorar talvez, você vai ficar triste, você vai ficar angustiada, com peso no peito. Meu Deus, por que que fulano tá agindo assim comigo? Por quê? Por quê? Mas aí depois você vai parar e dizer, bom, eu não sei o porquê do fulano tá agindo assim. Caso você não saiba, porque às vezes a gente realmente apronta e depois quer dar uma de bonzinho, né? Então se aprontou, fez alguma coisa errada, vai lá, pede perdão, que é a melhor solução. Mas eu quero dizer pra você o seguinte, que se você não sabe o que o outro fez, você não tem como mudar o outro, mas você tem como mudar o seu sentimento. Mas a angústia, ela cega e a pessoa não consegue mais pensar em que oportunidade ela pode ter naquele momento doloroso. Eu sempre falo, poxa, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tem coisas que eu não entendo como aquilo pode cooperar. Mas eu fico com o quê? Eu fico com a palavra, mesmo que eu não entenda. Então, assim, você pode interpretar por causa da angústia, por causa da dor, por causa de tudo, bem-vindos vocês que estão entrando, a partir daquilo, de como você vai estar se sentindo, por exemplo, você pode ou aumentar o nível da tua angústia ou diminuir. Vai depender de você. Então, o que eu quero que você entenda com isso? Tem pessoas que ficam angustiadas, a angústia já faz parte da vida delas de uma forma que elas ficam angustiadas por tudo. Se amanhã eu tenho que acordar mais cedo, ai meu Deus, que angústia, elas já se acostumaram, Laís, a viver angustiadas, irritadas, sofredoras com tudo.
E aí, pessoal, quando a gente se acostuma a viver num estágio assim, já virou um vício emocional, que já é assunto para uma outra live, né? Mas já virou um vício emocional. E eu quero que você entenda que essa questão da angústia mudar a sua visão, isso é um pouquinho mais sério. Porque a angústia muda a tua visão e você não consegue imaginar o que você pode fazer, que oportunidade, aquilo que a gente ouve muito falar em trabalho, né? Que você pode transformar um problema numa grande oportunidade, e pode mesmo, né, Alexandra? Então, o que acontece? Se muda a minha visão, eu fico ali, eu sempre gosto de falar, né, que a ansiedade, ela bloqueia o nosso pensamento criativo, mas na verdade qualquer emoção que acaba se tornando tóxica, ela bloqueia também o nosso pensamento criativo e muda a nossa forma de ver. Então, muitas vezes a gente se torna pessoas vingativas, pessoas amargas, azedas, irônicas, zombadoras, por causa de um sentimento mal resolvido dentro de nós. A pessoa angustiada, ela dá valor, muitas vezes, para coisas que são pequenas, ela transforma em grandes problemas, sabe? Às vezes algo pequeno, a pessoa vai e parece que ela tem prazer em trazer uma conotação negativa para aquilo. E cada vez mais ela vai mergulhando, ela vai se afundando mais dentro daquilo que ela mesma está criando. Ah, não, mas não foi eu que criei, foi o mundo. Ok, mas eu ficar achando que foi o mundo, eu estou no estado de vítima. E até quando eu vou ficar como vítima? Já fiz uma live sobre isso, sobre vitimização, sobre você ser vencedor, né? A angústia faz você não ter perspectiva de vida. Exatamente. E aí, como você começa a ver as coisas, como eu falei, para uma perspectiva negativa, e é como se você ficasse se valendo disso, como se fosse um mecanismo, sabe? Que você só fica focando naquele aspecto, só foca na negatividade, só foca na negatividade. É o tempo todo, e aquela dor vai aumentando, aquela sensação ruim o tempo inteiro, sabe? Como se a vida tivesse condicionada mesmo, só a negatividade, só a angústia, só a toxicidade, só... E por quê? Porque o olhar começa a ficar limitado. E aí eu te pergunto hoje, sinceramente, você não caiu aqui nessa live de paraquedas, né? Com certeza nada acontece por acaso. Então, assim, para pensar. Às vezes não é você que está mergulhado numa angústia, mas às vezes você conhece alguém e você pode estender a mão para essa pessoa e ajudar essa pessoa, dizendo para ela, olha, eu sei que você não... E seja, agora ajudar também não é chegar acusando, tá? Porque muitas vezes nem nos damos conta, exatamente nós não nos damos conta que nós estamos agindo assim. E aí é muito importante, se você quer de verdade estender a mão para a pessoa, estender a mão não é julgar. Você tem que chegar com a pessoa e falar a verdade. Olha, eu te entendo. Eu entendo que você não está conseguindo ver solução. Eu entendo que é muito difícil, porque é difícil mesmo. Eu quero que você saiba que a pessoa está vivendo uma grande dificuldade. Então, seja solidário, seja empático. Olha, eu te entendo. Eu sei que é um momento de muita dor. Inês, meu amor, linda. Eu sei que é um momento de muita dor, mas eu quero te dizer que ainda que você não esteja conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel, que você não esteja conseguindo ver uma oportunidade, eu quero te dizer que esse momento agora de depressão, de angústia, de ansiedade, de pandemia, de mudança de carreira, de transição de carreira, não sei o que você está vivendo. Eu quero te dizer que por mais difícil que seja, essa dívida no banco e tantas coisas, sabe? Você pode não olhar para tudo isso com uma lente pessimista. Pessoal, eu sei, vocês não têm ideia de quantas coisas eu passo muitas vezes, de dificuldades de vários níveis. E eu tento focar o meu olhar, eu tento não ver as coisas com uma lente pessimista, sabe? Não é que eu tenho eu também busco não ter uma fé irresponsável. Mas assim, eu sei que se eu continuar vendo tudo com muita negatividade, eu só vou me prejudicar, porque ninguém vai bater na minha porta para vir me dizer, olha, tá aqui, eu trouxe isso aqui. Pode até ser que aconteça, a gente sabe que milagres acontecem, mas a Bíblia mesmo diz, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, se de repente não é você que está passando por essa angústia, mas você conhece alguém que está passando por angústia, poxa, leva uma palavra para essa pessoa, sabe? Chega com ela,
Obrigada, minha cunhada, tá aí, né? Melhor validação da minha própria cunhada que vive comigo e sabe. Não sou perfeita, tenho muitos defeitos, minha cunhada sabe, mas eu procuro mesmo, sabe? Olhar o que está provocando angústia no meu interior, porque eu também fico angustiada. Eu sou gente, né? Então, assim, olhar mesmo e saber que a angústia, ela muda a nossa forma de ver. A angústia muda a nossa forma de ouvir. Uma pessoa angustiada, quando ela vê uma notícia, por exemplo, de que X mil pessoas morreram de Covid naquela semana, meu Deus, aquilo ali para ela tem um volume muito maior do que uma pessoa que não está angustiada. Ou que não está no nível de angústia tóxica, sabe? Que não está tão avolumado. Porque a angústia, ela muda a nossa forma de ouvir. Na angústia, pessoal, é como se estivessem refletidas as vozes da agonia. A angústia, ela reflete a voz da agonia, ela reflete a voz de que não tem saída, só tem o que a pessoa está vendo. A angústia, ela nos enche de temor, de medo, um medo desesperador. É como se a pessoa tivesse uma carência de aflição. Cada vez mais, ela busca mais notícias ruins, ela se cerca de pessoas que falam das mesmas coisas, que são tão negativas como ela está sendo naquele momento. Então eu quero te dizer, busca hoje, por mais difícil que seja, não estou falando aqui, volto a repetir, de um mundo cor-de-rosa, mas eu quero te dizer que é possível você aliviar essa carga. Se de repente não tem uma mão para estender para você, eu estou aqui por essa live estendendo a minha mão para você. Ainda que eu não possa te tocar, mas eu estou aqui todas as noites, né? Desde o 1º de fevereiro até o dia 28, se Deus assim me permitir, eu vou estar aqui. Porque eu sei que tem pessoas que estão passando por muitas dificuldades e estão caladas. Até a forma de falar com a pessoa, exatamente. Muito obrigada pelas suas lives. Obrigada, Verônica, muito obrigada. Então, assim, na angústia, infelizmente, estão refletidas, sabe? Essas vozes de agonia, essas vozes de que não vai dar certo, de pessimismo mesmo, sabe? E assim, nesse momento específico que nós estamos agora, pessoal, esse tempo de pandemia que tem aflorado tudo isso, meu Deus, quantas pessoas angustiadas, sabe, quantas situações adversas nós temos vivido. Obrigada, Kemi. Então, assim, e ainda vão acontecer muitas coisas, não tem para onde a gente fugir disso. Mas eu quero te dizer, qualquer detalhe, por menor que seja, pode ou promover um bem-estar físico e emocional e até mesmo espiritual, ou um mal-estar físico, emocional e espiritual. Eu tenho crise de ansiedade, de pânico, é muito difícil, né, Luciana? É difícil, então a gente não precisa mais de ninguém para trazer carga sobre nós. A gente está precisando de pessoas que estendam a mão e que aliviem as nossas cargas, sabe? Que carreguem as cargas uns dos outros mesmo, como está escrito inclusive na palavra, né? Temos que selecionar a quem ouvir nesse momento, com certeza, Inês, com certeza. Então, assim, cuidado com o que você ouve, como a Inês colocou aqui, né? A Inês também foi minha aluna do curso Mulher Contemporânea. Então, assim, é suficiente para a nossa angústia ou para a angústia. Quando eu falo nossa, é porque todos nós sentimos angústia, tá? Em algum momento da vida, mais ou menos todo mundo. Todo mundo tem ansiedade, não é só você. Ah, eu tenho ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, só que alguns mais, outros menos. Alguns sabem como lidar com a ansiedade, outros não sabem. E quando a gente não sabe, a gente acaba muitas vezes realmente perdendo o controle e se avoluma, e aí chega num ponto que às vezes a gente precisa de uma ajuda psiquiátrica e não há problema nisso. O problema é precisar de ajuda e ficar escondido em casa. Precisou de ajuda, vai em busca dessa ajuda, porque eu quero te dizer, por maior que seja o problema, pode acreditar no que eu vou te dizer agora, por maior que seja o problema, a dimensão é sempre menor do que a que você está vendo. Porque quando a gente está dentro do problema, a gente perde a visão, a gente perde a noção do que a gente está ouvindo. Né? Então, parece que o problema é muito maior, mas na verdade o problema, ele é menor do que eu realmente estou vendo. Ainda que ele seja grande, ele é menor. Só que o que acontece? O meu diálogo interno é tão negativo que eu mesma me desanimo. O seu diálogo interno, de repente, é tão negativo que você mesmo fica desanimado. E aí eu quero encerrar
Preciso encerrar a live porque eu tenho uma reunião também. Eu quero dizer para você, seja seu parceiro, tá bom? Seja seu amigo, seja a pessoa que te trata, que se trata bem, né? Porque já basta as pessoas que nos tratam mal. Se a gente ainda ficar se tratando mal, se a gente ainda ficar falando de tanta coisa negativa, se a gente ainda ficar atrás de angústia, né? Se a gente ainda ficar superdimensionando e pensando assim, meu Deus, ninguém me valoriza, meu Deus, ninguém faz nada por mim, meu Deus, cheguei aqui nesse ponto de ônibus e olha só, eu acabei de perder o ônibus, tudo dá errado pra mim. Sabe, não começa a achar que tudo dá errado pra você, que tudo de ruim acontece com você. Pensa mesmo, será que eu cheguei no horário para pegar o ônibus? Porque normalmente os ônibus têm mais ou menos um horário ali que eles passam. Será que tudo dá errado para você mesmo? Ou será que você é que se atrasou para pegar aquele ônibus, né? Então seja seu parceiro, seja seu amigo. Ah, eu cheguei em casa, poxa, cheguei em casa, tava com a luz cortada, sei lá, o cano quebrado, não sei o que acabou, o que aconteceu. Meu Deus, que angústia, que dor no meu peito, tudo acontece de errado na minha vida. Ninguém me ajuda, né? Eu sou sozinha. Aí entra a vitimização, a angústia e tudo mais. Sabe, seja seu parceiro, seja seu amigo. Poxa, é desagradável, né? Chegar em casa, a luz tá cortada, o cano tá quebrado, ninguém te ajuda mesmo. Você acaba tendo que fazer tudo sozinho. Mas se você sabe que já é assim a realidade, alivia a tua carga. E já faz as coisas que você sabe que você tem que fazer, porque vai ficar mais leve para você. Se não tem alguém para aliviar a tua carga, seja você mesmo seu parceiro, seu amigo, e alivia a sua carga. Ah, mas é porque é muito diferente, é muito difícil. É porque tem gente que fala assim, todas as desgraças, né? Gratidão por sua disponibilidade. Obrigada, meu amor. Já passou por isso, né, Alexandra? Sabe, meu Deus, tem gente que pensa assim, todas as desgraças do mundo acontecem comigo. Deus me livre, não pensa uma coisa dessa. Mas você não sabe, tá tudo dando errado, conta no vermelho, não tem dinheiro para comprar as compras desse mês, tá tudo dando errado. Ok, você não vai ficar declarando que tá tudo dando errado. Por acaso, se você declarar que tá tudo dando errado, vai dar tudo certo, vai dar mais errado ainda. Porque a Bíblia diz que da nossa boca procede bênção ou maldição. Palavras de vida ou palavras de morte. Então cuidado, tá bom? E cuidado porque a angústia também muda a tua maneira de falar, como eu estava dizendo ainda há pouco. A angústia muda a tua maneira de falar. Então cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está falando, sabe? Muita gente assim fica falando, meu Deus, né? Eu não sei mais o que fazer. Meu Deus, olha só, eu não consigo. Cuidado, cuidado com as palavras que têm saído da tua boca. Cuidado com essa forma de se causar dano, você mesmo causando dano para você. Cuidado. Sabe, essas opções, elas são suas. O mundo é difícil, a vida não é fácil, tem desafios sim, tem momentos tristes, tem momentos alegres, né? Tem momentos aprender a descansar em Deus, com certeza. A vida é feita de ciclos, já desse eu falei isso aqui. A vida é feita de ciclos, alguns ciclos bons a gente tem que fechar, para às vezes viver um ciclo ruim, fechar de novo para viver outro bom. É a vida. Só que nós temos algumas opções. Nós temos as nossas escolhas. A gente pode escolher o que eu vou ouvir, o que eu vou falar, com quem eu vou me relacionar, a quem eu vou emprestar o meu ouvido, né? Eu vou ficar aí avolumando esse nível de angústia dentro de mim? Meu Deus, sabe? Pra que eu vou ficar sofrendo tanto? Vivendo o tempo todo angustiada, achando que eu sou a pior pessoa do mundo? Não, não faça isso. Porque a angústia vem para querer roubar até mesmo a sua vontade de viver. E no momento da angústia, se ela se torna tóxica, se avoluma muito, você nem consegue sonhar. Imagina, né? Pensar em coisas boas. Então, cuidado, tá bom? Muito cuidado. Siga o caminho para a sua meta. Eu amo um louvor que a Aline canta com o Fernandinho, que ela fala assim... que eu ande tudo o que ele tem para mim. Eu acho isso lindo, porque a angústia muitas vezes nos impede de andar tudo que Deus tem para nós, porque a gente só fica preso no problema, na situação, no sofrimento, na dor, né? E inventando um monte de desculpa, se queixando, achando que a gente é o coitadinho do negócio e que a gente nunca vai sair daquele lugar. E eu quero te dizer, por mais difícil que seja,
existe uma promessa de vida em abundância. Então não importa quantas vezes. Obrigada, cunhada, obrigada mesmo, viu? Te amo, é muito importante para mim eu ter o apoio da minha família, né? Na verdade, a gente é uma família com os nossos defeitos, mas uma das nossas maiores qualidades, né? É a nossa unidade, é o nosso amor que a gente tem. Então, eu quero te dizer, começa a falar para você de forma positiva, não pensamento positivo, nova era, não é isso. Mas é mudar a tua forma de pensar, a tua forma de ouvir, a tua forma de falar, porque isso muda o teu comportamento. Encerra hoje, eu quero que você faça uma aliança com você, um compromisso de encerrar hoje, que a angústia atrapalha o teu futuro, porque a angústia compromete o nosso futuro, tá bom? Então eu encerro realmente, tenho uma reunião agora, preciso parar por aqui, ainda teria muita coisa para falar sobre angústia, mas amanhã, 20h37 horário em Brasília, 19h37 horário em Manaus, se Deus quiser, estamos juntos, tá bom? Um beijo, pessoal. Deus abençoe vocês. Obrigada, viu? Vocês são maravilhosos. Amei te ver aqui, Inês, Nilde, todos vocês, Dani, minhas alunas da mentoria, Érica, Nath, Darlene, Linda. Vocês estão todos convidados para estarem comigo amanhã, tá bom? Um beijo.